Salve pessoal, beleza? Eric aqui. Vou comentar com vocês aqui uma notícia deplorável. Saiu no dia de ontem de que membros do Ministério Público de São Paulo apresentaram ao conselho do órgão uma proposta para incluir os membros desta corporação, desta casta, entre aquelas pessoas, aqueles cidadãos com atendimento prioritário na fila da possível e tão aguardada vacina contra a Covid-19. É um ato banal na história do Judiciário e do Ministério Público. Aliás, é um ato banal na história do funcionalismo de toda a coisa pública brasileira, desde os políticos, né, do legislativo, executivo, até desembargadores, membros do Ministério Público, militares, policiais, os policiais menos, mas o oficialato das polícias militares, os altos cargos, sempre arrogam para si mais e mais privilégios. É curioso que a justificativa apresentada pelos astutos propositores era de que, no meio da pandemia, o órgão deve manter as suas atividades para atender a população e, por conta disso, os seus membros, não só promotores, estariam mais expostos, mais vulneráveis ao vírus. Fosse isto verdade, o mesmo Ministério Público paulista chegaria à óbvia conclusão de que os coletores de lixo, os entregadores de aplicativos, os motoristas de Uber, enfim, todos estes segmentos profissionais merecem ser incluídos, são dignos da inclusão na fila prioritária para a vacina. O que acontece aqui é muito simples. O Ministério Público segue alinhado com a sua tradição ibero-americana de privilégios, de jeitinhos, de arrogar para sua classe privilégios que não são sequer sonhados pelos pobres mortais, pelo povo, pela massa. Os membros do Ministério Público, e exatamente por isso, quando eu estava ainda no MBL, eu lembro que havia já este debate acerca do Ministério Público, mas era algo muito incipiente e muita gente tratava e ainda trata dentro da direita aqueles agentes envolvidos com a Lava Jato como heróis. Eu tenho minhas críticas, não por simpatia ao petismo, óbvio, mas eu sempre teci críticas, e a primeira delas é de que se aqueles senhores que desde a operação tinham a pretensão de se meter na política, eles não eram heróis. Se eles prenderam, se eles investigaram, condenaram, não importa, quem quer que seja, eles não fizeram mais que a sua obrigação. Não há heroísmo na posição de um agente público que é muito bem remunerado pelo contribuinte quando ele faz exatamente o trabalho para o qual ele foi contratado. Tem situações extremas, como aqueles agentes da justiça que são obrigados a enfrentar o tráfico, o crime organizado, enfim, milícias, como a juíza Patrícia Acioli foi morta por condenar milicianos, segundo o hoje senador Flávio Bolsonaro, aquele das rachadinhas, do peculato, da milícia no gabinete. Segundo ele, a juíza atraiu sobre si aquele destino porque ela humilhava policiais nos julgamentos, policiais milicianos, é óbvio. Mas, enfim, existe esse pensamento que não é de hoje. Só a título de comparação, uma comparação bem extrema, neste mesmo dia muita gente noticiou que a soberana do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, a senhora Elizabeth Alexandra Regina, a rainha Elizabeth II, não vai furar a fila. Ela tem 94 anos, porém ela vai aguardar ser chamada
na ordem natural do povo. Não pediu para si, para os seus familiares, nenhum privilégio neste momento em que um chefe de Estado como ela, ou como o nosso presidente da República, devem se colocar na mesma trincheira que o povo, conduzir o povo, ser um símbolo de esperança, de unidade. Nada disso é feito por aqui. Eu não quero aqui comparar abacaxi com manga, mas a realidade é que o problema, ao contrário do que muitos dizem, não está na forma de governo, no sistema de governo. Tanto faz ser monarquia constitucional quanto república, tanto faz ser um Estado unitário quanto ter províncias, parlamento, presidencialismo. Estas são questões de mera organização formal do governo, do Estado. Não diz respeito exatamente à qualidade democrática deste. Um exemplo é que a nossa república, nós somos um país democrático, mas a nossa essência pende para o autoritarismo, tanto que todos os grupos políticos, da direita à esquerda, passando pelo centro, todos possuem elementos quase que majoritários que de tempos em tempos rifam a democracia e a saúde das instituições em nome de vantagens, em nome de interesses particulares. Não há aqui nenhum pensamento em termos de espírito público. Isso aqui é algo revolucionário. Quanto às castas, eu já falei em outros vídeos, nós herdamos muito disso da tradição ibérica, Portugal e Espanha, que possuíam o fidalgo como uma figura com acesso quase que exclusivo a determinadas posições no reino, a nobreza e o populacho, que não podia coisa alguma. Enquanto os outros países, alguns países europeus, mudaram um pouco este estado de coisas, um pouco porque mesmo hoje, em democracias muito adiantadas, você tem tráfico de influência, você tem certas vantagens conferidas às elites, mas nada se compara ao Brasil, onde desde o sujeito querendo se livrar de uma multa até um momento de pandemia em que uma casta, uma corporação se julga merecedora de um benefício tão vergonhoso, um momento de dor em que nem se sabe se haverá capacidade logística do Estado brasileiro para vacinar a sua população, o presidente sequer colabora com este esforço, aparecem senhores não nomeados, não identificados do Ministério Público, que apresentam esta proposta indecorosa, já rejeitada pelo órgão. Isto deve ser objeto de repúdio e repulsa, porque, como disse o Christian Lynch em uma publicação muito curta e certeira no Twitter, o problema é que o Brasil é uma república, porém é uma república aristocrática, enquanto o Reino Unido é uma monarquia constitucional, é um governo que, tendo uma figura histórica e tradicional ocupando a chefia de Estado, sem se meter com o cotidiano mais prático da política, ele encontra na figura do soberano a representação máxima do Estado e da sua unidade, uma representação orgânica, enquanto aqui no Brasil nós não necessariamente nos sentimos representados, não somos estimulados a esta participação, quando não somos chutados. Tá passando o vigia noturno aqui na rua, sinal de que tem que encurtar o vídeo, mas a questão é essa: nós temos uma república de oligarcas, e é natural que as coisas se mantenham neste nível. Enquanto Portugal mudou muito do seu pensamento nacional, da visão da coisa pública, o Brasil parece condenado a viver eternamente trancafiado nos porões da Casa Grande. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Peço que se inscreva no canal se não for inscrito. Peço encarecidamente que espalhe este canal, já estou aqui há algum tempo. É uma coisa experimental, amadora ainda, mas peço que você espalhe, indique a um amigo, siga as redes sociais. Por enquanto é só. Até.